Oi pessoal, eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu tô aqui pra fazer um resumo pra vocês, uma resenha aí da série inteira dos Bastardos da Lorraine Hatch, que é a série dos irmãos True Love. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos, conta pra todo mundo que o canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas. Dando like agora no começo do vídeo, você me ajuda muito com a divulgação, então já deixa seu like aqui, por favor. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, não precisa ser só livro, pode ser qualquer coisa que você queira comprar na Amazon. Lembra de usar o link aqui do canal, que assim você me ajuda, eu ganho uma comissão em cima da venda, mas não altero o valor pra vocês, tá bom? E também tem o link da lojinha da Shopee aqui no box de descrição. Pra quem não sabe, eu tô desapegando de vários dos meus livros e eu coloco todos à venda lá na lojinha da Shopee. Vocês acharem que no decorrer do vídeo minha voz ficou estranha, gente? É porque eu tô meio gripada. E aí, às vezes eu fico meio rouca, às vezes não. Tô parecendo um menino na puberdade, mas vocês relevem aí. Como eu disse, hoje eu vou falar sobre a série dos irmãos True Love da Lorraine Hatch. Então, eu vou começar dando uma pequena sinopse de cada um dos livros. Eu não vou entrar em tantos detalhes para não dar nenhum spoiler para vocês. Então, sempre que tiver algum detalhe que eu acho melhor não mencionar de um livro, é porque, se você já leu, você vai saber quais são os detalhes que eu tô falando, mas é porque eu não quero dar spoiler de nenhum livro pra vocês. E alguns, eles começam no livro anterior e aí vão continuando. Pra quem não sabe, a série dos Bastardos, essa série dos irmãos True Love, ela tem uma pegada que eu acho muito interessante que a Lorraine Hatch trouxe, que todos os irmãos, eles são filhos que foram renegados por seus pais. Então são os filhos bastardos de grandes lords ou de outras pessoas que na época em que a série se passa, nesse período, em Londres, tinham essas mulheres que eram geralmente viúvas, que recebiam esses filhos bastardos dos lords, dos grandes lords principalmente, mas recebiam esses filhos bastardos com uma quantia em dinheiro para cuidar dessas crianças. Mas o que mais acontecia é que essas mulheres, muito provavelmente o dinheiro que ela recebia para cuidar dessas crianças não era o bastante e por isso essas crianças acabavam morrendo de fome, ou às vezes elas só deixavam a criança para morrer mesmo, porque elas não queriam ter essa despesa a mais. Então é uma crítica social a um período que aconteceu de verdade, tá, gente? Mas são histórias de romance, então não são histórias com personagens reais, é ficção, é um romance de época, então ele não tem compromisso com fatos históricos. Porém, ela é baseada em alguns acontecimentos que eram muito comuns nesse período em que ela se propõe, que a série se propõe a passar. Se vocês escutarem alguns barulhos aí de fundo, é porque lá na rua tá passando um caminhão toda hora, e aí esse caminhão tá fazendo um monte de barulho lá na rua. E aí, pode ser isso, tá? Mas eu só posso gravar esse vídeo agora, esse vídeo tem que sair hoje. E eu vou ser rápida porque eu tô gravando esse vídeo em live, então eu estou em live nesse momento. E eu tenho 30 minutos de sprint pra gravar e eu vou tentar ser concisa nas minhas opiniões. O primeiro livro da série é O Desejo e Escândalo, e modéstia à parte, essas capas desses livros, eu sei que a gente não pode querer ler o livro só pela capa, mas fala sério, olha que livro lindo, as capas dessa série são muito bonitas. E é esse Desejo e Escândalo. Quando eu li, eu confesso que eu não tinha amado a série ainda, eu tinha gostado, mas o decorrer da série pra mim foi crescendo, e eu acho que isso foi o mais legal da experiência da série, porque a cada livro a série ficava melhor. E nesse livro aqui a gente vai conhecer o Mick. Eu tô lendo o nome aqui atrás, que faz muito tempo que eu li, e aí eu esqueci o nome do protagonista, mas é o Mick e a Lady Aslin. O Mick, ele sabe de quem ele é filho, porque o pai dele é um duque, ele é um duque muito conhecido, é um duque muito conhecido, e os duques eram mais raros, né, gente? É um título raro, mas ele era um duque muito conhecido e ele sabia quem era o pai dele, ele sempre soube. Só que ele não entendia o porquê que o pai dele tinha renegado ele. E ele já tentou contato com o pai e nunca deu certo. O pai dele nunca quis saber dele. E o pai dele acabou se casando e tendo uma filha
com a amante. No caso, ele se casou com a amante e ele teve um filho com ela. E ele quer fazer o pai sentir a dor que ele sentiu. E aí ele decide que ele quer conquistar a filha do irmão postiço dele e arruinar essa pessoa. Ele quer roubar a noiva do irmão. Basicamente é isso que ele quer fazer. Então ele vai se aproximar dela por vingança para conseguir chegar ao pai, né? Para que chegue ao pai essa afronta dele, que vai ele tentando conquistar tudo que devia ser dele por direito, sabe? Na cabeça dele isso faz sentido. Então ele tá com essa sede de vingança, de se vingar do pai e se vingar de tudo que o pai fez com ele, né? De ter renegado, de ter abandonado. E a Lady Aisling, ela tem uma família, só que aí ela perdeu os pais muito jovem. Ela foi morar na casa do Duque, porque a família dela era muito amiga da família do Duque, no caso, que é o pai do protagonista. Então ela conhece o filho legítimo desde sempre. Eles foram prometidos um pro outro. E aí ela já sabe qual vai ser a vida dela, porque a vida dela já foi toda pensada desde que ela nasceu. Então ela nunca foi de questionar muito os deveres que ela tem como pessoa, porque ela já sabe que ela vai ter que casar. E aí quando acontece do Mickey aparecer na vida dela e tentar seduzir, ele vai tentar fazer várias coisas, tá, gente? E vai tentar conquistar ela, só que aí ela descobre que ele tá tentando conquistar ela por vingança. E é assim que esse romance vai acontecer. E eu gostei muito da história, mas eu confesso que esse nem é meu livro favorito da série. Eu gostei da sinopse, eu gostei dos protagonistas. O único que eu não gostei tanto, e esse é o ponto negativo pra mim, é o próprio Mickey, que é o protagonista. Porque eu não sou muito a pessoa que defende esses plots de vingança. Eu sei que tem muito livro, esse plot de vingança é um clichê, né? Sempre tem o cara que quer vingar alguma coisa que aconteceu ou com ele, ou vingar alguma coisa que aconteceu para pessoas que ele gosta e tudo mais. E assim, eu não gosto muito desse plot de vingança. E eu não sei se isso era tão necessário, porque tem algumas outras questões que esse livro levanta que faz muito mais sentido do que a própria vingança dele com o pai em si. Não parece tanto vingança, parece mais o orgulhozinho ferido mesmo. E basicamente é isso. Mas eu gosto da protagonista, eu acho que ela é uma protagonista muito forte, eu gosto dos personagens. E uma coisa que já é apresentada pra gente desde o começo dessa série, nesse primeiro livro, é que apesar deles serem filhos não desejados, né, filhos que os pais não quiseram ou que não ficaram com eles por qualquer razão que seja, eles foram adotados por uma mulher que ela tinha tudo pra não querer eles, porque ela recebeu pouco dinheiro pra cuidar deles, era pobre, era viúva, e assim, ela fez de tudo pra que mesmo que eles fossem renegados pela família, que eles se sentissem parte de uma família. Então ela é uma viúva, uma dessas viúvas que existiu, né, essa figura da viúva que aceitava bebês bastardos, mas nesse livro é colocado como se, mesmo ela sendo essa pessoa, ela decidiu que ia cuidar deles como filhos dela mesmo, e aí ela acaba criando uma família entre todos esses bastardos, e tipo, que ali eles eram queridos, né? Eles eram desejados. E isso é muito bonito, sabe? Foi uma relação familiar fora do comum, mas que dá muito certo nesse livro. Vai falar da Gilly, que também é uma bastarda dos True Love, né? Dos irmãos True Love. Uma das mais velhas. O Mickey é o mais velho, aí depois vem a Gilly. E a Gilly, gente, ela é dona de uma taverna. Então a gente tem aqui uma mocinha que é extremamente forte. Ela é uma pessoa determinada. Ela é a que decidiu que todos os irmãos True Love, mesmo que eles tivessem assim na escória da sociedade, fossem rejeitados e pobres, ela falou: isso não é desculpa pra você não ser alguém na vida. E aí é ela que toma a iniciativa de fazer todos os irmãos aprenderem e ensinarem uns aos outros o que eles estavam aprendendo. Ela que ensinou eles a ler. E aí ela incentiva todos os irmãos True Love a não usar o símbolo de bastardo como escudo, mas usar como motivo, sabe? De falar: olha, tá bom, a gente não foi desejado, eu sei que
que a gente nunca vai ser aceito na boa sociedade, mas isso não é desculpa pra você não buscar o seu melhor. E ela é uma protagonista extremamente forte. E ela vai abrir uma taverna, não sei como que é o nome certo. E um belo dia ela tá lá trabalhando, ela trabalha até tarde, ela também é uma pessoa muito bem sucedida no ramo dela, né, que ela escolheu trabalhar. Todos os True Love, gente, mesmo que começaram a vida pobre, todos eles se tornaram pessoas extremamente bem sucedidas no que eles se propuseram a fazer. E aí a Gilly não foi diferente. Um dia ela tá trabalhando na taverna dela e aí ela vê tá acontecendo uma briga num beco. Ela tá indo embora tarde da noite, tá acontecendo uma briga num beco. E um cara, muito bem apessoado, apanhou e tá lá caído. Ela leva ele pra casa e cuida dele. E ela descobre que, no caso, ele é um duque. E o Duque, nesse caso, é o Duque de Thornley. Thorne, ele, num primeiro momento, gente, a gente vai entendendo que ele foi abandonado no altar. Ele ia casar com uma pessoa e aí a noiva dele fugiu e ela desapareceu e não se sabe dela. E foi assim que ele, indo buscar o que aconteceu com essa mulher que abandonou ele, ele vai parar lá em Whitechapel, que no caso é o bairro onde eles moram, os True Love, no caso. E é assim que ele vai acabar envolvido numa briga e vai conhecer a Gilly. E a Gilly, ela é uma pessoa muito cuidadosa, muito amorosa, mas forte. E ela é independente, ela não depende de ninguém e ela não quer a vida na alta sociedade. Mesmo que o Mick, que ao contrário dela fica lá babando pelas coisas da alta sociedade, tudo que ele não pôde ter, vendo que o pai dele deu pro primogênito e tudo mais, a Gilly, ela não quer saber quem é os pais dela, quem foi os pais dela. Pra ela, a vida dela com a mãe deles e os irmãos True Love já é mais do que suficiente. E o que ela tá satisfeita é com o que ela tem, o que ela tá construindo pra ela mesma, sabe? E é muito legal de observar, porque a gente vê um duque que é, tipo, o mais alto da alta sociedade, assim, de Londres, e ele vai se apaixonar pela dona de uma taverna, sabe? E isso é muito legal, a relação dos dois, como que começa. E aí você vê o duque todo apaixonado em trabalhar na taverna dela, entendeu? Pra ela, e isso é muito legal. Eu gostei demais do livro. Esse já foi bem melhor do que o primeiro pra mim. E eu achei que, tipo, nossa, não tem nem como melhorar. E tem, porque o terceiro livro, vocês vão ver qual é. O terceiro livro, quando eu peguei ele pra ler, muita gente me falava: olha, Paulo, o terceiro é o melhor, é o que você vai gostar mais e que não sei o quê. Então eu tava com altas expectativas, mas por estar com altas expectativas, eu estava com medo de me frustrar também. E aí, quando eu peguei, eu esperei um pouco minhas expectativas abaixarem. Eu falei, vou ler só por ler mesmo. E, gente, A Filha do Conde é o meu favorito dessa série. Não tem como, eu não consigo encontrar um livro melhor que esse nessa série. Pra mim, esse é o melhor dos melhores. É a minha opinião, tá? Mas é porque aqui tem uma coisa, tem um plot aqui que, tipo, eu não sei nem explicar. Como eu disse no livro anterior, o Thornley, o Duque, né? Ele foi abandonado no altar. Só que ele foi abandonado no altar pela protagonista desse livro aqui, que é a Lavínia. Lavínia, aqui a gente tem duas histórias acontecendo. A Lavínia, ela é da alta sociedade, ela não é uma das True Love. Ela sempre foi uma menina criada pra se casar com um duque ou com um lord, assim, da alta sociedade mesmo. Ela sempre foi criada nesse meio porque os pais dela aspiraram grandes coisas pra ela. E aí, o que acontece é que, desde criança, ela faz uma amizade com um menino dos estábulos. E esse menino dos estábulos é um True Love. O Finn, ele trabalhava na fazenda dos pais dela e ele acaba se apaixonando por ela desde a infância. Eles criam uma amizade, essa amizade vai evoluindo, os anos vão se passando e essa amizade vai se transformando em amor. Então, assim, tem muita coisa, tem muitos anos que eles se conhecem. Chega num momento da vida deles em que eles decidem fugir. Nessa fuga é que tudo muda, porque ela não vai aparecer, né, na fuga, ela não vai aparecer, e ele vai ficar todo ressentido e vai embora, e vai desaparecer da vida dela.
anos e anos depois, eles vão se reencontrar. Ela está morando em Whitechapel, que é um bairro de Londres de subúrbio. De subúrbio que fala? É tipo, ela tá morando num bairro perigoso de Londres. E ele vai querer entender por que ela tá fazendo lá. Ela é uma mulher que devia estar casada com um duque. E o que ela tá fazendo no bairro onde moram a família deles? É um bairro de bastardos, de ralé, de não sei o quê. E ele quer saber como que a vida dela mudou tanto pra ela ir parar lá. Só que tem muito ressentimento envolvendo os dois e a forma como eles se separaram. E aí eles têm segredos acontecendo. Tem um plot aqui, gente. Eu não vou falar o que é pra não dar spoiler, mas, gente, tem um plot nesse livro. Eu confesso pra vocês que eu chorei tanto no final desse livro, não tava nem escrito tanto que eu chorei. E aí, pra mim, ele é 5 estrelas e favoritado. Ele tem tudo que eu gosto. É o tipo de premissa que eu gosto. Tipo, ao contrário do primeiro livro, que o plot é de vingança, aqui a gente tem melhores amigos que se apaixonam. A gente tem um amor que é construído da amizade desde a infância. A gente tem um segredo, um rompimento brusco entre os dois. Anos e anos se passam e eles magoados um com outros, eles ficam tipo anos sem se ver. Aí eles vão se reencontrar e eles têm que resolver as mágoas do passado. E tem grandes segredos envolvendo tudo que aconteceu. Tipo, tem tudo que eu gosto nesse livro. Fora que os personagens são apaixonantes. E esse é o meu livro favorito dessa série. Depois vem A Sedução da Duquesa. Eu tô batendo no microfone aqui toda hora, gente, vocês me desculpem. Mas aqui vai contar a história do Aidan Truelove. O Aidan, ele criou um clube. Ele também é da família, né? Ele é irmão do Finn, inclusive. Eles sabem que eles vieram do mesmo pai, basicamente. Porque o mesmo Lorde que entregou um, entregou o outro. Então, eles são filhos do mesmo pai com mães diferentes, sabe? Com amantes diferentes do mesmo Lorde. E o Aidan, o legal é que o que ele resolveu fazer da vida dele é porque ele tava cansado de só os homens da alta sociedade terem clubes para homens da alta sociedade. Então, tipo, era um clube elitizado para pessoas da elite e que só serviam para lords ou pessoas com posse de terra e tudo mais, né? E aí ele vai e fala assim, não, mas eu quero abrir um clube feminino, um clube para as mulheres se satisfazerem, para as mulheres passarem um tempo voltado para coisas que as mulheres gostam e os passatempos que elas gostam de usufruir também. E aí esse clube vai chamar Elysium e ele vai ser um grande sucesso, assim, ele vai ser muito sucesso da alta sociedade e tudo mais. E é assim que a nossa protagonista aqui vai ficar sabendo da existência do Aidan Truelove. A Selena, ela tem um segredo, e nesse segredo que ela tá guardando aí, eu não vou falar o que é, mas por causa desse segredo, ela acabou de ficar viúva, e como ela tá recém-viúva e o marido dela, tipo, nunca satisfez ela da forma como ela achava que devia ser depois do casamento, enfim, ela não sabia muito bem o que esperar antes do casamento, ela ficou casada por pouco tempo, ficou viúva. E aí ela precisa de uma pessoa que seja mestre na arte da sedução para ensinar isso para ela. E aí ela vai procurar o Aidan, porque ele é o dono de um clube voltado para os prazeres femininos. E aí ela vai chegar lá e falar, olha, eu preciso que você me ensine a seduzir, ó, a arte da sedução. E ela vai pedir uma coisa muito específica pra ele. E aí eles vão começar, porque ele vai ficar, obviamente ele vai ficar muito curioso, né? Ela vai até o clube dele pra falar uma coisa dessas com ele. E aí ele vai ficar muito curioso e eles vão começar a conversar, eles vão começar a conviver. Tudo muito voltado com essa aura de sedução, de romance, de tensão entre os dois, assim, é muito legal e já é um romance que começa muito diferente dos outros, né? A Lorraine Hatch, ela não tem uma formulinha que funciona para todos os livros. Ela sempre tem, mesmo que sejam livros que têm grandes clichês e coisas que a gente já viu em vários outros livros, a forma como ela trabalha esses clichês ou ela passeia entre vários clichês, assim, é muito legal porque ela sabe fazer isso muito bem. E eu gostei muito dessa história também. Só que como eu tinha vindo da Filha do Conde,
depois desse, do A Filha do Conde, esse daqui, assim, é muito bom, é muito bom. Mas o final do Da Filha do Conde nada supera pra mim. Eu chorei demais naquele livro. E aí esse aqui, apesar de eu ter favoritado, eu não dei 5 estrelas. Eu dei 4 estrelas, mas eu amei esse livro também. Agora a reta final do nosso vídeo de hoje, os 2 últimos livros. O próximo é o Fascínio da Nobreza. Aqui a gente tem a Fence. A Fence é a única dos True Love que realmente é filha da mãe deles, né? Da mãe adotiva de todos. Ela realmente é filha da viúva, no caso. E tem todo um segredo em torno de como foi quem é o pai dela, porque assim, ela sabe que ela tem um pai, ela sabe o nome dessa pessoa, mas a mãe dela não contou pra ela todos os detalhes da forma como ela foi concebida, no caso. Então, e o pai dela, que no caso era o viúvo, né, o viúvo não, o marido da viúva, ele morreu, então ela tem que confiar no que a mãe tá contando pra ela. E basicamente tem essa jornada também dela tentar entender a relação dela com essa figura paterna que ela não conheceu. Mas a Fence é a pessoa de que todos os irmãos têm expectativas pra ela, porque ela é a filha legítima, sabe? Ela é a filha que é filha dela mesma, da mãe mesma. Ela não é uma bastarda, ela é uma filha legítima. E eles querem que ela tenha tudo que os outros não puderam ter. Então ela tem que viver com as expectativas de todos os outros irmãos. O Mick quer que ela encontre uma pessoa na alta sociedade. A Gilly quer que ela tenha a melhor de todas as educações que o dinheiro possa pagar. O Aidan quer que ela tenha um marido que a ame de verdade. Uma pessoa que dá... cada um tem uma expectativa específica pra ela, porque eles querem que ela tenha o que os outros não puderam ter, sabe? O que é muito bonito, porque a gente tem uma relação de irmãos aqui muito forte, muito bonita, mas a Fence quer conquistar o próprio lugar e ela sente que ela tá presa nas expectativas dos irmãos. Porque ela vai tentar, né, a vida na alta sociedade, ela vai tentar ir a bailes e conhecer pessoas. E tipo, apesar dela ser a filha legítima, ela é um dos True Love. Então ela não vai chegar na alta sociedade completamente bem aceita como eles gostariam. E aí tem a questão também de que ela tem uma livraria. A Fence, ela gosta de livros e ela tem uma livraria, que é aquele clichê do protagonista de um livro que gosta de livros. E aí ela vai conhecer o protagonista. No caso, o nosso protagonista, ele é um lord, ele é um conde, que é o Matthew Summersby, que é o conde de Rosemont. Ele é viúvo e ele comprou uma casa num bairro fora da alta sociedade, porque ele tá cansado de ser visto como o prêmio das mães de moças tipo, em idade de casamento. Então, tipo, ele tá sendo um conde muito... Como ele ficou viúvo recentemente, todas as mães que têm alguma filha que precisa casar, elas estão indo atrás de um título para as filhas dela, né? No caso. E aí ele não quer saber de pessoas interesseiras. E ele vai acabar conhecendo a Fence quando ele entra na livraria dela. E ela não sabe que ele é um conde. E ele vai conhecer ela e vai dar o nome dele como Matthew, mas não vai falar que é um conde. E aí eles vão começar a se conhecer, vão falar sobre livros, vão fazer amizade, vão se apaixonar. Só que nesse meio tempo, ela já vai falar pra ele logo, olha, mas é porque assim, eu vou pro baile e tal, porque meus irmãos querem que eu encontre um duque ou um lord, uma pessoa com título. E aí ele, então ela também é interesseira, tipo, ela também tá interessada no título. E aí ele não vai falar pra ela que ele é um conde, porque ele sabe que é isso que ela tá procurando e ele quer que ela se apaixone por ele, não pelo título dele. E aí a gente tem esses mal entendidos, tipo, ela faz o que os irmãos querem, mas ela não tem certeza se é isso que ela quer pra vida dela. Ao mesmo tempo ela tá se apaixonando por uma pessoa que até onde ela sabe não tem título. E aí, enfim, eu não posso contar mais, mas é muito bonitinho. Já é um romance bem mais amorzinho, bem mais coração quentinho, que não começa só pelo fogo do momento, igual A Sedução da Duquesa, que não é de rompimento de anos sem se ver igual A Filha do Conde, não é vingança igual o primeiro livro. Então, tipo, tá vendo que a Lorraine Hatch, ela trabalha com clichês, mas cada livro é um clichê diferente, trabalhado de uma forma diferente, porque ela não tem uma fórmula fixa.
E isso é muito legal e eu amo essa série da Lorraine Hatch. E por último, faltando 7 minutos pra acabar o sprint, então tem que terminar esse vídeo em 7 minutos. O último livro é A Tentação do Bastardo, e aqui a gente vai conhecer o Fera. Gente, o Fera, ele é dos irmãos True Love, ele é o mais sumido. É o único que você não sabe direito o que tá acontecendo com ele, o que ele faz da vida, você nunca sabe. Você sabe que todos os irmãos respeitam muito o Fera, mas ninguém sabe muito bem quem o Fera é e o que ele faz da vida, entendeu? Só se sabe que ele gosta de proteger mulheres indefesas. Tipo assim, ele gosta de proteger as pessoas que precisam de proteção e que não conseguem se defender sozinhos ou não conseguem pagar por uma proteção especializada. E aí, nesse caso, ele protege as prostitutas, ele protege as mulheres da vida, né, que às vezes foram abandonadas pela família, por um marido abusivo e tudo mais. E ele sempre dá um lar para essas pessoas e ajuda na proteção dessas pessoas também. E aí não é diferente quando um belo dia ele vai conhecer a Althea. Althea, sei lá como que pronuncia. Ela tá morando lá em Whitechapel e tá trabalhando num bar. E ela tá trabalhando de noite, então é muito perigoso o momento que ela tá no bar e tem que voltar pra casa e tudo mais. E aí ele fica curioso pra entender quem é essa pessoa, porque ele nunca viu ela lá. Ela tem jeito de lady, né? Ela tem porte de uma pessoa da alta sociedade, mas tá trabalhando num bar, sabe? Inclusive no bar da irmã dele, né? Aí, o que acontece na taverna? E aí, um belo dia ela tá indo embora e ela é abordada por homens num beco. E aí ele vai salvar ela, vai bater nesses caras, vai salvar ela e vai levar ela pra casa. É quando ele vai estabelecer um certo convívio com ela, porque tá sempre preocupado, ela tá sozinha na rua. E ele vê que tem um cara que mora com ela. No começo ele acha que é um par romântico, uma coisa assim. Mas não, esse cara que mora com ela é irmão dela. E ele fica sempre muito curioso pra saber o que tá acontecendo com essa mulher e com esse cara. Porque eles têm muito jeito de ser da alta sociedade, sabe? Eles não parecem familiarizados com a vida no subúrbio, né? Nas favelas de Londres, nos bairros mais perigosos, assim. E ela não sabe, né? Ele não sabe, no caso, o que aconteceu com ela. E aí é quando a gente percebe que a Althea, ela é filha de um duque, se eu não me engano, ou de um conde, eu não lembro agora. Mas ela é filha de um lord da alta sociedade. E o pai dela foi acusado de traição à coroa. E o pai dela morreu, né? Foi pra prisão, morreu e tudo mais. Foi enforcado, sei lá. O pai dela morreu. E ela e os irmãos, eles foram renegados da alta sociedade, porque eles são filhos do traidor, né? De um traidor à coroa, então eles são traidores também. Então eles perderam contato com a alta sociedade, são expulsos de bailes, romperam laços com pessoas que eles achavam que eram amigas, perderam a casa, perderam tudo. E aí ela vai ter que começar a trabalhar, eles vão para esse bairro mais classe mais baixa de Londres, e ela vai ter que começar a trabalhar, e ela vai ter que começar a construir uma vida para ela depois de ter perdido tudo que ela achou que era conquistado, que ela tinha nascido com o direito de tudo, sabe? E aí ela vai perceber que não, ela vai ter que lutar para conseguir o que ela quer da vida, e ela tem que reestabelecer os parâmetros dela, né? E o irmão dela, ele tenta proteger ela o máximo que pode, mas ele também tem que trabalhar. E, inclusive, esse irmão vai ter um livro exclusivo sobre ele na nova série da Lorraine Hatch, que eu não vou falar sobre ela aqui nesse livro, porque é uma série que começou a ser lançada agora. Inclusive, eu já li, vai ter vídeo no canal sobre esse livro. Mas o irmão dela, esse livro aqui, é sobre o irmão da Althea, que também aparece no livro da Tentação do Bastardo. E a Althea e o Fera, eles vão começar a se conhecer melhor, ele vai querer proteger ela, e é assim que essa relação começa. Esse livro também é muito bom, ele também tem umas coisas muito intensas, e que você fica, nossa, a Lorraine Hatch, ela consegue colocar uma coisa bem intensa no meio de uma história bem fofinha, bem romântica, e aí você fica, meu Deus, ao mesmo tempo que você tá emocionada, você tá
triste, mas você também tá animada pro que vai acontecer na página seguinte. Então, assim, eu gostei muito desse livro também. Eu acho que ele é o terceiro que eu mais gosto da série. O primeiro é A Filha do Conde. O segundo eu acho que vai ser A Sedução da Duquesa, o meu segundo favorito. E esse aqui seria o terceiro favorito, A Tentação do Bastardo. Bom, gente, eu só tenho mais 2 minutos pra acabar meu sprint, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha em vídeo falando sobre a série inteira da Lorraine Hatch. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu curtir, não esquece, tá? E também deixa aqui nos comentários qual vai ser a próxima série que vocês querem ver aqui em formato de resenha. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.